Sim, seja muito bem-vindo, mais um dia, mais um episódio. Sim, eu sou o Diogo Nery em todas as redes sociais e hoje estou aqui para mais um dia de papo com vocês que estão do outro lado. E sim, com ele, com Ismael Veríssimo. Mas calma, antes da gente chamar o cara para poder trocar uma ideia, quero parar aqui para fazer um agradecimento a todos vocês que estão aí ouvindo a gente, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Ó, muito obrigado pela sua audiência, pelos comentários, por estar mandando direct, perguntando, fazendo sugestões. Galera, pô, está sendo muito bacana. E principalmente o compartilhamento de vocês e dos nossos convidados, que também estão sempre ali tentando fazer um compartilhamento nas redes sociais, nos stories, falando da gente. Pô, tá sendo muito bacana, porque tá dando um retorno pra gente, uma construção de base muito legal, que é o que vai ajudar a gente a entregar mais episódios, tanto da nossa parte, quanto também da parte do YouTube, né, do algoritmo, para ele poder entregar para quem a gente quer. Então, obrigado por você que está aí do outro lado. Se quiser sugerir outras coisas, não deixe de comentar lá no episódio que sai pelo YouTube. Coloca nos comentários o que você está achando, qual a sua opinião, sugestão, críticas, enfim, tudo que você quiser colocar por lá. E se você estiver no Spotify, a única opção que você tem a princípio é seguir a gente, mas é só ir pro YouTube, tá bom? Que a gente tá por lá. E sem delongas, sem demoras, estamos aqui para falar sobre política com ele, com o cara que eu mais gosto de trocar ideia sobre esse tema. Ismael Veríssimo, como é que tu tá, meu irmão? Fala, meu querido. Buenas? Tudo de boa, tudo de boa. Vamos bater um papo de novo aqui. Mais um papo, mais política, né, cara, que a gente gosta. Papinho de boteco. Faltou só a cerveja. Só isso, mano. Ó, pô, agora bateu no meu coração. Faltou uma cerveja mesmo, de verdade. Que eu tava necessitado, rapaz. Depois desse ano de 2022, virada de ano. Porra, foi loucaço. Agora começando em 2023 com vida nova, nova semana. Porra, seria bom começar aqui esse episódio. Seria ótimo. Você sabe que a cevada, ela tem um composto muito importante, porque ela influencia na criação de ideias. Então, quando você está consumindo a cevada, as suas ideias, elas fluem mais. Isso é comprovado cientificamente, cara. Isso que eu ia te perguntar. Isso é comprovado cientificamente? Pesquisa aí que tu vai achar. Tá bom, ok, combinado. Então pesquisa aí. Se você quer saber mais sobre essa informação aí, técnica, vindo direto dos cientistas da NASA, que o Ismael nos proporcionou aqui, é só você colocar lá no Google cerveja e podcast. Combina? Coloca lá. Combina. Entendeu? Que a gente vai trocar ideia depois aqui. Cara, olha só, a gente tá aqui pra poder falar sobre um dos temas que a gente mais gosta de conversar, que é política. Só que não é aberto de qualquer jeito, tem regras, tem caminhos, e o objetivo hoje é a gente falar sobre esse novo momento. Lula acabou de virar o ano, hoje estamos aí na primeira semana de 2023, entendendo como é que é a primeira semana do governo Lula, mas acabou de receber sua posse, ser nomeado. Bom, precisamos entender, primeiro, quais são as nossas expectativas para esse ano de 2023, mas sem esquecer do passado, sem esquecer da história, sem esquecer do que foi o ano de 2022, principalmente. E aí, Ismael, assim, sem a gente fazer muita firula, queria entender, assim, no papo curto e reto, na tua opinião, o que você acha, como é que você acha que vai ser essa nova jornada, essa terceira nova jornada aí com o Lula agora presidente, que tem uma história biográfica digna de filme, né? Assim, dizem que grandes líderes têm grandes histórias, mas, como o Lula eu nunca vi até hoje, assim. O que você acha que isso vai ser? Invejável. Eu já ouvi dizer que o Lula uma vez disse que ele queria ser o Mandela brasileiro, né? Eu acho que ele tá, a nível de história e repercussão, ele tá chegando perto, porque o cara foi preso, né?
Cara, assim, é uma curva, é uma jornada do herói muito impressionante, né? Se a gente parar pra analisar toda a biografia do cara, assim. Eu falei pra minha esposa, falei, cara, eu quero muito comprar uma biografia do Lula. Aí eu descobri que já tem uma, mas ela vai, assim, até um certo capítulo da vida dele, né? Assim, de quando ele sai da presidência no segundo mandato, e aí a vida dele em relação ao câncer e tudo mais. Mas, cara, eu queria, tipo, agora uma biografia atualizada, tá ligado? Assim, tipo, Precisa. porra, tá precisando de muitos capítulos, porque, porra, de lá pra cá foi só emoção, cara. Precisa ser atualizada, cara, com certeza, porque realmente foram muitos altos e baixos. É, o Lula, ele inicia a jornada política ali como um militante, né, do movimento de trabalhadores, e fica ali por muitos anos tentando ganhar espaço na política através da candidatura à presidência da República, né? Ele perde várias vezes, até o momento em que ele consegue ascender a esse cargo, faz uma primeira gestão muito boa, com muita aprovação, né? Uma segunda gestão que continua o trabalho dele, e a sucessão para Dilma, que cai um pouco ali as expectativas, né, das coisas que acontecem, né, geram muitos problemas, aí vários escândalos no governo. Ao mesmo tempo, é um cara que trouxe muitos benefícios para as minorias, né, para a população mais pobre, para a população negra, e essa controvérsia, né, da corrupção dentro do governo e da elite que em algum momento fica insatisfeita, né, com coisas que aconteceram no governo, e aí chega o grande momento da prisão, né? E eu confesso para você que eu mudei de opinião sobre isso várias vezes, tá? Várias e várias vezes, porque de fato é muito controverso, né? Mas enfim, o cara é preso, depois as condenações, ele fica preso, né? O maior antagonista dele vira presidente da República, o juiz que prendeu ele vira ministro, e aí as condenações do cara são anuladas. Caralho, é muito bizarro, né? Cara, é muito bizarro. Ele concorre à presidência de novo, e ganha as eleições. E agora volta como novo presidente da República. De alma lavada, maluco, assim. Ele voltou de alma lavada real, assim. Eu não diria que é quase que um prato frio, né? Que vingança se come como um prato frio. Eu não diria nem isso, assim. Eu diria que, assim, realmente foi, tipo, uma alma lavada. O cara, tipo, fez uma ave fênix, tá ligado? Do nada, assim, e reapareceu e, porra, aí tá aí. Mas com certeza. Algumas coisas a gente pode concluir muito claramente, sem ter não mais que dois neurônios, né? A gente pode primeiro concluir que todo o processo de prisão do Lula, a gente pode até botar em panos limpos e dizer que, inicialmente, a Lava Jato ela quis ser uma operação com uma intenção técnica, uma vontade de, digamos, limpar ou escancarar a corrupção, mas a corrupção, que teoricamente é uma palavra nada simples, é extremamente complexa de maneira geral dentro da política, você vê que a própria Lava Jato, ela mesma se corrompe, porque a gente pode dizer claramente que as intenções do Moro, por exemplo, sempre foram políticas, de certa maneira, porque o cara depois se torna ministro da Justiça, e obviamente depois se candidata a presidente, vai caindo, né? O cara vai perdendo ali a atração dele, quase não consegue se candidatar a porra nenhuma e vira senador. Beleza. Conseguiu se eleger como senador e no último momento, caralho, aquilo ali eu achei muito papagaio de pirata, puta que pariu. No último momento, o cara me aparece no último debate, no cangote do Bolsonaro, como se fosse um trainee do Bolsonaro, tá ligado? Meu irmão, vai lá, sou teu treinador, massageando as costas dele, vai lá, meu garoto, vai que eu acredito em você. E o pessoal questionando ele, mas cara, você não saiu meio magoado com o Bolsonaro? Não, mas estamos aqui. Não, magoado não. Ele disse que no governo Bolsonaro haviam questões e problemas relacionados à justiça que ele não concordava. Pois que ele precisava sair porque, né,
é como que, assim, ó, tem coisa errada aqui, e eu sou um cara muito íntegro, né? Eu sou um cara muito justo, né? Eu sou aqui o bastião da moralidade, então eu vou sair desse governo, porque eu não quero fazer parte disso. Pois E é. aí, no final, ele retorna lá, né? Não, e assim, muito claramente a galera que andou com o Bolsonaro é uma galera que gosta do espetáculo, né? Porque o Moro saiu do governo espetacular, assim, fazendo um espetáculo de toda a saída, né? Assim, fez convocou uma coletiva, falou meia dúzia de palavras lá, deixou meio que no ar, o outro alfinetou, aí ficaram meio ali chateados, falando merda do outro e tal. Mas tudo, de certa maneira, se construiu como um espetáculo até esse último momento. Até no tipo assim, agora é tudo ou nada. Então, vou ali massagear as costas do Bolsonaro e vou ser o trainee dele aqui, vou negar tudo que eu falei lá atrás, porque é a última chance. O Bolsonaro precisa se eleger para eu poder conseguir me manter aqui bem na fita, né? Eu conseguir ganhar algum poder político, né? Porque a grande questão é, a galera, com o Bolsonaro saindo, muita gente fica órfão, né? Assim, muitos dos parceiros dele ficam órfãos politicamente dentro do governo, né? E aí tem que lidar com um governo que é não só oposição, mas muito mais organizado, assim, na minha visão, pelo menos, sabe? E aí eu vejo ali que os caras tentaram ao máximo tudo que era possível para fazer a coisa virar e não virou, sabe? Mas assim, voltando ao ponto que eu falei, foi sempre uma questão política, porque eu acho que, na minha opinião, vamos falar, a gente não precisa fazer aqui uma trajetória linear, pode ser aleatória, então a gente pode saltar direto para aqui para os 580 dias de prisão do Lula. Porra, o cara é preso numa situação em que você tem uma série de informações que elas são nebulosas, não são tão claras, objetivas, tem um certo espetáculo que o Moro faz ali de todo aquele julgamento em relação à mídia, sabe? A coisa de grampear presidente e nada acontece e tal. Tipo assim, sempre foi muito espetaculoso ali naquele momento e mais tarde continuou sendo. Porra, eu acho muito impressionante como o Lula conseguiu, de certa maneira, primeiro, ter muita fibra, assim, tipo, ele sendo corrupto ou não sendo corrupto, ele, tipo, sendo vacilão, sendo, assim, eu acredito que não, mas analisando lá atrás, né, assim, como é que eu analisava antes só vendo a questão da corrupção. Eu pensava assim, porra, eu acho que o cara teve muita fibra de falar assim, não, eu não vou sair do país, eu não vou fugir, pedir asilo, seja o que for, eu vou aceitar a prisão e vou entrar e vou ficar lá e vou provar minha inocência. E ficou, sabe? Porque assim, é um fato muito simples, né? Todo o processo de condenação do Lula, né? De acusação e condenação, eu acho que a grande certeza que ele tinha é que a justiça ia seguir o processo legal da forma correta, né? Então, eu acho que para ele naquele momento estava muito claro de que não existem provas das acusações que fazem contra mim. Né? Não existe um objeto que prova isso. Então, acho que ele tinha isso muito claro na cabeça dele, né? Tanto que quando a gente olha lá por todo aquele processo, né? E as audiências, né? Ele sempre deixou isso muito claro, né? Sempre se colocou de frente da situação, nunca fugiu, porque ele tinha muita certeza de que o processo legal ia ocorrer da forma legal, né? Só que a grande questão é essa, né? Sobre quando você diz que o Sérgio Moro ele tinha uma intenção política, basicamente sobre isso. Ele foi um juiz parcial, né? O trabalho do juiz ele precisa ser imparcial, né? Ele está ali investigando a história para poder acusar, né? Não sei se eu sei o termo técnico certo, porque eu não sou jurista, mas ele basicamente ele vai analisar a acusação e a defesa e imparcialmente vai julgar o caso. E ficou nítido, óbvio, que o Sérgio Moro ele não era imparcial. Ele queria
independente do que ele acreditava, mas é porque eu acredito que o PT é corrupto, eu acredito que o Lula é corrupto. Cara, esse não era o trabalho dele ali. Exato. Né? Então, exatamente. Quando foi provado, quando vazaram, né, as informações de que ele trocava informações com a acusação do Lula, né, e dava dicas de como eles precisavam agir, né, para conseguir condenar, acaba o princípio da imparcialidade ali. Exato. Né? E aí todo o processo precisa ser anulado. Ali antes, porque quando vazam, se eu não me engano, antes dele virar ministro, né, assim. Sim. E aí depois ele assume como ministro do Bolsonaro. Então, assim, já estava claro uma intenção política, mas que ficava... Porque, vamos lá, o Brasil, quando se fala de política, principalmente nesses 4 anos de governo Bolsonaro, assim, a gente entrou num modo do tipo, tudo fica no ar. Ninguém fala coisa como precisa ser dita, todo mundo fala coisa totalmente no ar. Então, assim, a mídia, de certa maneira, a imprensa, estava sempre lidando ali com certos, não diria panos quentes, mas um certo tato de usar as palavras certas, sabe? E ao mesmo tempo também, quem está ali no campo político também sempre usava, tirando algumas figuras específicas, sempre foram mais contundentes, seja do lado do Bolsonaro ou do lado da oposição, de falar assim, não, esse maluco aí, ele é bandido mesmo, ou aquele ali é anti-vacina, ou aquele ali, tipo, é X coisa. Tiveram essas pessoas, tipo, sabe, acho que o Freixo ou o Frota, que ambos foram de oposição e hoje, depois de um tempo se conversaram, conseguiram trabalhar juntos até. Eu acho que ali eles fizeram política, que é a essência da política, que é você ter que lidar com a oposição e negociar com a oposição, que faz parte do jogo político. Mas, de maneira geral, todo mundo sempre conversou as coisas sempre muito no ar, né? Então, até o momento que o Moro vira ministro, muita gente fala, é uma questão política, mas não, na verdade não é política, porque ali era uma questão técnica e tudo mais. Aí o cara vira ministro, aí continua falando, não, tá vendo, é uma questão política. Aí não é, aí o cara sai do governo, aí depois o cara vem e apoia o Bolsonaro, aí o cara se candidata a porra. Mas sabe? O que acontece com o Moro, né? Por mais que houvesse uma intenção política nele anteriormente, e aí eu sinceramente não sei se de fato a intenção... Quando eu falo que houve intenção política, é que houve intenção política no sentido de eu quero acabar com essa lógica de esquerda, de centro-esquerda no poder, e quero que a lógica de direita, que é a lógica que eu acredito, ela passe a ser dominante. É essa que eu acho que é a intenção política do Moro inicial. O que acontece para ele virar ministro é basicamente quando vaza a situação em que mostra a parcialidade dele, em que mostra um desejo dele de fato prender o Lula e agir ativamente para isso, ele acaba sendo desmoralizado como juiz, né? Então, ele pode perder o cargo dele, então tem vários problemas a partir disso. Eu acho que a estratégia de virar ministro de fato assumir, cara, agora de fato eu preciso ser político. Agora, de fato, preciso seguir uma carreira política, porque a minha carreira como juiz, ela acabou. Não vou mais ser visto da mesma forma. Mas, por exemplo, o Lula foi preso muito próximo das eleições, assim, por questões de diferença de alguns poucos meses, né? E ele se candidatou à presidência, mesmo preso, e aí só no final da corrida eleitoral que a gente tem ali o Haddad assumindo, de fato, o protagonismo para ser o possível novo presidente, né? Da lei de ficha limpa. Exatamente. Tu acha que ali, por exemplo, já não tinha uma intenção do Moro politicamente, falar assim, não, a gente precisa tirar o Lula da jogada, a gente precisa tirar ele do jogo, porque se ele ganhar, se ele se candidatar, ele ganha, ele leva, sabe? A gente precisa tirar ele aqui para poder entrar uma outra figura. Não precisa ser inicialmente o Bolsonaro, mas entrar uma outra figura aqui para a gente tirar uma certa
A gente mudar, como se for a lógica dessa centro-esquerda para centro-direita ou direita, que é o que acredito. E aí, completando teu raciocínio, quando a gente tem o Lula fora da jogada e o Bolsonaro crescendo, eu não lembro ali quando que foi a conexão. Eu acho que já existia uma aproximação do Moro com o Bolsonaro antes do Bolsonaro ganhar. E depois existia a nomeação. Mas essa aproximação dele com o Bolsonaro veio uma segunda camada de intenção política aí de, cara, eu tenho a chance de ser um possível jurista do Supremo Tribunal, por exemplo, sabe? Porque eu acho que, assim, a grande questão do Moro sempre foi, assim, vaidade, assim, sempre foi um cara que eu quero ser visto como um grande herói, assim, sabe? O cara que usa a capa, sacou? De fato eu vejo uma grande ambição nele, né? E eu acho que a questão política dele talvez fosse essa, assim, queria ser... Eu acho que o Moro nunca quis ser presidente. Eu acho que o Moro queria ser o cara mais alto cargo, tipo, do meio jurista dele, né? Que é ser um cara lá do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Que é ser um dos caras que estão no topo da cadeia, sabe? Eu acho que, assim, a intenção política dele era de chegar nesse lugar, sabe? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, acho que não dá pra saber, de fato, o que ele queria, né? O que fica claro que ele queria de fato, ele tinha uma ambição. Ele tinha uma ambição de política, ou de destaque, ou de ser, de fato, salvador, porque ele, ao tempo todo, ele agiu dessa forma, né? Mas não dá pra saber, assim, olhando todo caso, o que ele queria em cada momento, né? Ele só apostou muito alto e perdeu, né? Porque, assim, a minha opinião, assim, agora sendo bem mais baixo, assim, menos etiqueta, eu sempre achei o Moro meio burro, cara, assim, ele é meio burro, assim, eu fico impressionado como é que um cara daqueles vira juiz, assim, porque ele é meio burro, não, ele é bem burro, porque ele, tipo assim, ele quase se fudeu várias e várias vezes, assim, sabe, saiu de um partido, foi pra outro, assim, ele é muito... não tem muito escrúpulo, sabe, pra também, tipo, ele não é um cara muito fiel a quem tá com ele. Foda-se, eu vou pra ali e dane-se, sabe? É sobre vaidade, né, cara? Acho que a vaidade, de fato, subiu a cabeça dele. Porque, assim, quando você alcança um cargo de juiz no Brasil, né, é um dos cargos mais privilegiados e mais de prestígio do Brasil, dos concursos públicos do Brasil, é de juiz. É um cargo que teoricamente coloca a sua opinião acima de todos, né? Assim, é o que sua voz é a última voz, né? E ele era um juiz de Curitiba, né? Um juiz de um lugar menor. Eu acho que havia uma ambição nele, não sei qual que era, né? Mas acho que ele queria ter mais relevância do que ele tinha, né? Tanto que ele foi julgar um caso de São Paulo, né? Que não era nem da jurisdição dele. Pois é, exatamente. E o caso rolou, né? Enfim. Mas, de verdade, não sei se dá pra saber, né? Não sei se dá pra saber. Tu acha que agora ele, como senador, por exemplo, tu acha que ele vai ter algum poder político, tipo, dentro dessa... ele tá, obviamente, sendo oposição agora, mas, porra, será que ele tem maestria política pra conseguir ser, inclusive, oposição? Não, eu acho que vai ser um fracasso. Eu também acho. Tanto que tava até vendo uma matéria desses... Acho que foi hoje que eu tava olhando, eu não cheguei a ler, mas era sobre... acho que ele tá no União Brasil, né? E aí tem ministros do Lula no União Brasil. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele vai ficar isolado. Assim como tem o Ciro também. Não, tem de todo mundo. É que do Ciro é outra história, né? É outro caso. Que também é vaidade. Mas eu tava, inclusive... Mas também é vaidade. Tem mais a ver com protagonismo. Isso. Cara, do Ciro você me lembrou disso, cara, que realmente o presidente do PDT vai ser ministro do Lula. E aí eu lembro que quando eu li essa matéria, eu mandei pro meu grupo de amigos, assim, que a gente tem, falei, cara, o Lula pegou o Ciro, dobrou e botou no bolso.
Porque Isso. na reta final da campanha eleitoral, o Ciro deu a louca, deu de maluco. Deu total Então de maluco. acho que ele vestiu, ele pegou a toga do Sérgio Moro, vestiu, falou, agora eu vou ser de fato o bastião da justiça e da moralidade, né? Então ele foi até o final sendo categoricamente contra o Lula e antipetista, coisa que ele nunca foi, né? Ele sempre foi, ele sempre conversou. E tentando, assim, igualar como dois polos, assim, botar como dois polos idênticos, tipo, Exato, Bolsonaro e Lula, tipo... Que eu acho que foi, assim, acho que foi uma estratégia kamikaze dele, né? Ou vai ou racha, e aí, ou tentando angariar votos do Bolsonaro, ou eu até pensei, cara, de repente ele deve estar mirando a eleição lá pra frente, né? E aí ele tá querendo angariar esses votos que eram do Bolsonaro, né, para uma futura eleição, porque agora ele não ganha, não tem como ele ganhar, né? Mas acabou que o Lula ganhou a eleição e o que todo mundo achava que, mas ele não vai conseguir governar e tal. E no dia seguinte, quase todos os partidos estavam junto com ele, cara. As pessoas esquecem o que é a política brasileira, o que é o centrão, cara. As pessoas esquecem que a força política do Bolsonaro não era de direita, era de centro. Exato. Então a galera que derrubou a Dilma, colocou o Temer e apoiou o Bolsonaro, não eram pessoas de fato de direita, que acreditam, enfim, toda aquela bobagem radical de direita, né? Não são. São. Eles são políticos, são oportunistas. Eles estão com... Pra onde que tá... Pra onde que... Quem que vai ganhar, né? O vento tá soprando pra onde, né? Exato, né? Como é que tá a temperatura? Por aí que os caras vão, entendeu? Então no dia seguinte... Cara, o seu Lira lá já tava conversando com o Lula. Ô, meu camarada, como é que a gente pode fazer aqui pra te ajudar? O que eu posso aqui? Qual é o esquema que a gente pode fazer? Essa porra, cara, a política sempre foi assim. Sempre foi assim. Curiosamente, a gente passou por um período, uma sombra no mundo político brasileiro, em que as coisas se radicalizaram e virou tipo uma história muito louca, tá ligado? Virou uma briga ideológica. Virou uma briga ideológica. Se beber não case muito maluco, sabe? E que, tipo assim, porra, vai ficar marcada a nossa história, mas teoricamente eu creio que a gente vai voltar um pouco pro eixo daquela política mais tradicional mesmo, sabe? De que é assim que o jogo é feito. Sabe? E assim, eu tenho duas coisas para falar sobre isso, né? Em algum momento eu acreditei que de fato fosse haver uma renovação no Congresso. Essa renovação, ela até houve, né, mas não em grandes proporções, tanto que hoje a gente tem nomes na política que são, de fato, muito ideológicos e que são muito coerentes com aquilo que se diz, né, então caminham nessa direção, pessoas que eu concordo, que eu não concordo, que eu concordo parcialmente, né, mas existe ali de fato um viés ideológico muito grande em algumas pessoas, né? Teve um partido que tentou se deslanchar nessa, que foi o Novo, mas está enterrado, né? Não foi para frente, mas existem ainda políticos ali do Novo, que alguns que têm esse viés ideológico, de fato, as suas ações elas são de acordo com o que acreditam, obviamente, dentro do possível do jogo político, né? Mas tem uma questão curiosa sobre o Novo, se eu não me engano, é do Amoedo, certo? O Novo. Sim. O Amoedo saiu. Basicamente, o cara que criou o Novo saiu e falou: eu não acredito mais no que o partido hoje se torna. Sim. Sabe? Sim. E aí sai fora também. Porque não era do Novo, esqueci o nome dele, cara, que tava também candidato a presidente agora na última eleição. Aquele que virou meme. Ai, que tristeza, sabe? Não sei se tu tá ligado nesse meme, mas é o cara lá que era... Enfim, ele só pregava coisas de aquele empresário meio radical, de que, não, vamos cortar essa porra aqui, vamos tirar a previdência, vamos mudar a porra toda, mas vamos privatizar tudo e tal. Então, sei lá, tipo... Era um discurso muito diferente do Amoedo, sabe, assim. E aí eu entendo porque o Amoedo acaba saindo, mas o Novo meio que se tornou um pouco também isso, assim, um partido meio... o Novo virou um puxadinho do Bolsonaro, né? Virou tipo um partido... Virou um puxadinho do Bolsonaro. Exatamente, exatamente.
aquela ideia de a esquerda é demoníaca e nós não podemos conversar com a esquerda, temos que fazer política de direita, porque a política de direita é a salvação, a verdade. É a narrativa cristã, né, cara? A narrativa cristã de que eu tenho a verdade, eu sou a verdade, e a gente segue. A Segue por narrativa esse que lado. vendem, né? A narrativa cristã que eles vendem, que não exatamente é Não, quem segue, claro. inclusive, né? Claro, Vamos pontuar claro. isso. Mas a gente É falou. a narrativa cristã histórica, né? Exato. Cristã histórica, católica, depois protestante e tudo mais. Exato. Agora, a gente não tem como falar de Lula sem falar do antagonista dele, que é o Moro, sem falar sobre a mulher traída ali, a mulher largada, que é o Ciro, de certa maneira. Mas também não tem como deixar de falar da Janja, que teoricamente é uma pessoa que virou uma figura, porra, sei lá, assim, cresceu absurdamente, porque ela teve ali nos 580 dias da prisão do Lula, porra, casou com o maluco, sacou? E virou hoje tá virando uma primeira-ministra, uma primeira-dama extremamente engajada. E, cara, vou te falar, eu gosto, assim, é a primeira vez que eu vejo uma primeira-dama, assim, que eu falo assim, porra, caralho, essa aí tem um movimento político, sabe, assim. Porque eu fui pesquisar um pouco sobre quem ela é, né, assim. E ela é professora de história, sabe, historiadora. Ela tem toda uma especialidade em... Caralho, eu esqueci o nome, mas é... Ai, cara, acho que é uma questão, uma coisa social, não lembro agora, mas cara, ela é cheia de certificações, mas ela é militante do PT desde os 17 anos. O que eu sei é que acho que ela é socióloga, né? Socióloga, alguma coisa assim, mas ela também tem uma série de certificações em cima de sustentabilidade, assim, então ela tem uma visão muito interessante, assim, para esse novo momento. E ela é uma pessoa extremamente engajada na campanha dele, então ela é tipo uma pessoa que organiza a porra toda. Sim, tem muita relevância. Vira e mexe eu vejo notícias sei lá, tentando colocar meio que uma alfinetada, né? Falando que ela se mete demais nas coisas e tal, mas na real eu acho que ela tem que se envolver mesmo, sabe? Eu acho que ela tem que chegar e dizer como é que as coisas têm que ser, sabe? Tu acha que a gente vai ter uma parceira bacana, forte do Lula para esse novo momento? Porque antes era o Lula, e hoje eu não vejo mais só o Lula, eu vejo o Lula e a Janja, sacou? Não só na relação dele com a primeira-dama, mas como até as outras lideranças políticas que apoiaram ele, né? Que acho que esse é a Marina. Uma outra nuance que a gente pode trazer aqui. Mas em relação a ela, eu acredito que sim, de fato ela é muito engajada, né, em todo o processo dele, né, tanto na campanha quanto na transição. Acho que ela vai ter muita relevância política. E uma primeira-dama que me lembra muito que teve essa relevância, né, após a vitória nas eleições foi a Michelle Obama, né? Caralho, sabe? Exato. Ela tinha grande participação política no mandato do Barack Obama. Exatamente. Né? A mulher... Uma figura importante, né, cara? A mulher era o ícone, cara. E ela não era aquela primeira-dama de tchauzinho, não, de pose pra foto, não. Exato, nunca foi assim. Exatamente, até hoje. Ela foi tão relevante que até hoje ela é relevante, né? Diferente de uma Michelle que a gente tem por aqui, né? Que é exatamente que, assim, eu não sei se você... Eu tenho uma teoria, né? Eu já fui até pra Tainá, minha esposa, que assim... Se você olha pra Michelle Bolsonaro, né, hoje, a figura dela, assim, visual, né? Tu já assistiu House of Cards? Já assisti, não assisti tudo não, mas eu já assisti. Cara, tem o presidente, né, que é o Frank Underwood, e tem a Claire Underwood, que é a esposa dele. Que eles fazem uma parceria lá, né, política vilã absurda. E quando você olha pra Michelle Obama, caralho, assim, a forma que ela se posicionava, a forma, o cabelo, o jeito, as roupas, tu olha pra série, parece a mesma pessoa, mano. Assim, tipo, a política, primeiro que as loucuras que a gente vê na série, e a gente olha pro cenário político do Bolsonaro, que tem muita correlação.
Mas parecia que, assim, sabe como, vamos buscar uma referência visual pra nossa primeira dama. Aqui, ó, a gente tem a Michelle Obama, temos a fulana de tal da França e a gente tem a Claire Underwood do House of Cards. Quem você quer se espelhar? Eu acho que ela foi 100% dessa pessoa. E assim, depois começou a sair um monte de teoria e as últimas fofocas no final agora de 2022 foi que, com a ida do Bolsonaro pra fora do país, porra, os assessores falaram assim, que ela era mesquinha, que ela era falsa crente, que ela só atrapalhava a campanha e que tudo era um monte de encenação, sabe? Sim. Eu acredito, não sei se da forma que as pessoas falam, né? Porque fofoca é complicado, ela sempre conta uma parte da verdade, mas eu acredito sim que existe uma construção de uma imagem ali. Cara, não tem como uma pessoa ser aquilo que ela demonstra ser, aquele personagem, né? Que ela demonstra ser daquela mulher muito, muito tranquila e muito calma e que, enfim, aquele personagem cristão meio radical, sabe? Eu acho que aquilo é um personagem, eu acho que existem várias questões. Ela assim, ao longo de todo o governo, ela não foi assim. Ela se tornou essa figura, digamos assim, de um ano e pouco pra cá, sabe? Porque ela até então era uma figura meio que obscura, assim, sabe? Ninguém via, entende? Eu sabia que ela falava, queria botar lá um camarada lá fazendo libras lá e que, tipo, queria apoiar alguns movimentos, assim, sabe? Alguns movimentos sociais cristãos dentro do que eles acreditavam, sabe? Mas nunca foi uma pessoa extremamente engajada e se tornou do nada uma figura muito engajada dentro do governo Bolsonaro, assim, para a campanha dele, porque eu acho que eles perceberam que isso poderia ajudar ali na reeleição de certa maneira, e eu acho que ela acabou tomando gosto também, sabe? Porque eu acho que inicialmente ela talvez não fosse a intenção dela, mas quando ela tomou gosto, né? Quando ela provou ali a parada e se mostrou interessante a ela. Não é a intenção porque nessa estrutura social, né, evangélica ali que o Bolsonaro se estabilizou, não é interessante que a mulher ocupe esse papel de destaque. Sim, né? Nunca foi. Nunca foi. A mulher sempre foi um fantoche ali, um papagaio, algo que só um chaveiro, né? A Carla Zambelli tá aí pra provar isso, né? Uma espécie de troféu ali, não sei exatamente como, mas e aí agora nessa reta final, quando ela passa a ter relevância, né, talvez por estratégia política, cara, você sente o gostinho, sabe? Você sente o gostinho do poder, né? Você sente o gostinho de ter destaque, né? Sim, exatamente. Agora, é uma coisa que eu não sei como é que vai ser em relação a Janja, sabe, assim, eu acho que, eu posso estar errado, posso estar aqui há um tempo, tipo, totalmente me contradizer, mas o lance dela, parece que ela quer, tipo assim, deixar tudo muito bem organizado e funcionando muito bem para que o Lula possa brilhar e fazer o jogo dele, sabe, assim, não é uma pessoa que ela gosta, assim, quer o poder para ela, sabe, puxar para ela quer ter força, ela quer ter voz, ela quer fazer acontecer, mas tu percebe, assim, que ela gosta de tudo muito organizadinho para o Lula chegar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é poder falar e articular as pessoas. Então, assim, eu quero tudo funcionando em volta, e o Lula vai fazer o trampo dele, que é, assim, ele ser o protagonista, sabe? Então eu sinto que ela organiza tudo para que ele possa protagonizar ali no que ele sabe fazer de melhor, sabe? Eu também sinto que ela fica ali como backstage dele nesse sentido. E aí eu vejo uma grande parceria, que é uma parceria que eu não enxergava entre a Michelle e o Bolsonaro. Eu sentia ali sempre um certo, digamos, protagonismo individualizado para cada lado, só que os dois estão mais ou menos na mesma causa. Mas eu não via parceria, sabe? O Lula e a Janja eu vejo muito uma parceria, uma troca, sabe? Ali um com o outro, sabe? Virou essa parada que era um pouco que o Lula teve com a Dilma, né? Assim, uma certa parceria também quando eles começaram a transitar de um governo para outro, sabe? Que é outra figura também que é curiosa, assim, porque passou o diabo, porra,
fez e chegou agora no final de 2022, porra, foi totalmente absolvido de todas as acusações que teoricamente fizeram ela ser impeachmentada ali no segundo governo dela, segundo mandato dela, e que impediram ela de continuar. Teoricamente eles falaram que na verdade estava tudo certo, não tinha nada errado, sabe? Que eu acho que é outra questão política, assim, você ter ali realmente uma vontade de querer tirar alguém do poder. Tiraram a Dilma, botaram para escanteio, porque não dialogou com o Centrão, tomando o cu e vambora. É isso. O processo de impeachment é um processo político, né, cara? Ele não segue necessariamente na mesma linha que um processo judicial normal. É um processo político, então é basicamente sobre apoio político ou não, né? Que o Então, Bolsonaro poderia ter passado se ele não tivesse se vendido para exato. Ele de certa tinha... maneira. Exatamente. A partir do momento em que a Dilma começou a divergir, começou a querer ser um pouco mais independente, né? E não fazer o jogo que o Lula sabe fazer muito bem, ela sofreu esse processo que é o famoso golpe, né? Exato. O famoso golpe. Exatamente. E que o Lula meio que já se antecipou, né? Se a gente parar pra olhar também agora pra esse novo governo dele, o cara quando tem uma habilidade, a pessoa quando tem uma habilidade de articulador, assim, é muito impressionante, porque assim, ele já sabe que ele não tem que ir primeiro só nos amigos, nos que ele gosta, ele tem que ir naqueles que não gostam dele e falar, Ele sabe disso desde o primeiro mandato dele. Exato, o que eu posso fazer aqui pra parada funcionar, sacou? Sim. Tanto que, olha que curioso, assim, ficou um papo, né, assim, o tempo todo ali, de que o Bolsonaro não vai passar faixa, quem vai passar faixa, não sei o quê, e aí começaram a articular que, deveria ser a Dilma, quando na verdade começou depois de sair na mídia que quem iria passar a faixa era o Lira, sacou? Então olha que louco, assim, o cara que é o presidente do Congresso, que apoiou o Bolsonaro, que estava ali amarrado e que teoricamente era tudo meio que farinha do mesmo saco, de uma hora para outra virou um parceiro político e já se falava em quem iria passar a faixa é ele, sabe? Olha como é que é o jogo, sabe? Sim, o Fernando Henrique chama isso de presidencialismo de coalizão, né? Como que funciona a política brasileira. E quem não faz essa coalizão não consegue governar, né? Exato, exatamente. Vide aí Dilma Rousseff. E assim, uma coisa que a gente estava falando lá atrás, né? Existem muitos desafios para a política esse ano, né? Existem desafios que foram relacionados à pandemia e que são relacionados à política econômica global de modo geral. Então, a gente vive num período de inflação alta aqui e lá fora, taxas de juros altas aqui e lá fora. Então, não é um cenário político-econômico favorável, né? E então, de fato, não dá para o Lula sair fazendo o que ele quer, né? Exato. Ou o que ele acha que tem que ser feito. Precisa negociar. Então, ele fez uma promessa, né? Uma das promessas dele é que a população mais pobre do Brasil seria a prioridade no governo dele, e aí ele articulou para passar a PEC de transição, né? De 200 bilhões de reais para conseguir garantir o Bolsa Família aí para as pessoas, né? E uma ajuda também para pessoas com filhos, acho que menores de 5, menores de 6 anos, não sei ao certo, né? Então, do ponto de vista fiscal, né, isso seria um grande problema, porque você está passando mais gasto ali no orçamento e você precisa ter receita para poder cobrir esse gasto. Então, o governo do Lula ele já começa com 200 bilhões a menos, né, de gasto sem receita. E aí, para ele conseguir... Imagina, cara, isso é muito louco, porque antes o PT, o Lula, ladrão e tal, na campanha, não vamos apoiar e tudo mais, não sei o que, Bolsonaro, liberalismo econômico e tudo mais. E aí o Lula ganha a eleição e aí o Congresso já vai conversar com o presidente da Câmara lá, já vai conversar com ele, fala, bom, o que você quer, o que a gente pode fazer? Como é que e aí ele já articula
Pois é, ele já articula para iniciar o governo já com... Cara, essa promessa eu preciso cumprir. Então ele já articulou, ele já deve ter prometido alguma coisa para todos eles, né? Porque ninguém faz nada de graça. Principalmente aqueles caras ali. Então ele prometeu alguma coisa, né? Que a gente não sabe muito bem o que é, para conseguir passar esses 200 bi e garantir aí o Bolsa Família para as pessoas. Mas aí, além disso, ele tem muitos desafios pela frente, né? Absurdo. Muitos desafios. Não, bom ponto, assim, vamos lá. A gente fez um bom panorama sobre várias figuras em volta do Lula para a eleição dele, mas falando agora de esse ano de 2013, o que você acha, por exemplo, que pode ser realmente, assim, primeiras melhorias ou primeiro... O que você acha que a gente vai sentir primeiro, sabe? Eu acho que, assim, primeiro é o tom. Eu diria que o primeiro tom de conversa, né? Porque quando a gente sai de 23 ministros, se eu não me engano, de Bolsonaro, que para 37 do Lula, que são muito mais, sim, mas que são figuras com um tom de voz completamente diferente, muito mais civilizado, sabe? Assim, porra, você sai irrelevante globalmente, né? Tá, relevante. Porque se a gente sair de um Ricardo Salles para Marina Silva... Exato. Porra, exatamente. A gente tá chegando nesse sonho que é sair do Ricardo Salles para Marina Silva, sabe? Uma pessoa que tá totalmente alinhada com a agenda global de mudanças climáticas, cara. Exato. Então, você vê que de fato o Lula tá levando a sério, né? Exato. Ele tá levando a sério o que ele tá fazendo, ele não tá de aventureiro ou, né, ali nos piores momentos dele em que ele prometia vingança, né? Ele tá, de fato, levando a sério a questão e olhando para o que é importante. O ministro da Educação, um político lá do Ceará, né, que é referência na educação básica brasileira, e lá nas prioridades, eu estava lendo também, uma das prioridades é dar atenção para a educação básica, que é uma das coisas que a gente mais precisa no Brasil, assim. Não que a educação superior ela não precise ser priorizada, né? Houveram muitos cortes aí durante esses anos, as bolsas de iniciação científica não sofreram reajuste, então a situação das universidades está bem precária, mas o ensino básico é o que muda a realidade da população como um todo, né? Acho que o ensino superior e o científico ele acaba sendo alguma coisa voltada mais para uma elite ali, né? Claro que tem benefício para toda a sociedade, mas quando eu falo de universidade e de estudantes, acaba sendo algo um pouco mais elitizado, né? E aí existe essa atenção para a educação básica e também olhar para as bolsas de iniciação científica, né? Uma outra pasta também que eu não sei exatamente qual que mas eu vi que também uma das prioridades é pensar acho que é a parte da saúde, é pensar numa coisa que o Ciro falava muito, né? E aí é o ponto que eu queria chegar também, né? Que eu acabei não falando lá atrás, que é o que eu acho que esses movimentos políticos que aconteceram nos últimos anos, de renovação e tudo mais, de voz política, de alguma forma eles reverberam até hoje, né? Porque é algo que o Ciro falava e levantava, e o Ciro, apesar de não ter tido relevância, não ter sido destaque, né? Quer dizer, ele foi destaque, mas comparado com o que tinha ali no jogo presidencial, coisas que ele falava, que ele dizia, e que eram projetos e propostas muito boas para o Brasil, eu acabo vendo ali de alguma forma, né, nesse governo. Então, o Lula tá atento a tudo, né? Os políticos estão atentos a tudo, pelo menos os que têm boa intenção, né? Então, na parte da saúde ali tem uma priorização para a construção de um complexo industrial, né? Farmacêutico no Brasil. Foda. Né? Isso é uma coisa que cara, isso resolve vários problemas, né? Resolve problemas de preço de medicamento, resolve problema de avanço tecnológico. Disputa industrial.
Basicamente industrial. o que o Ciro, de certa maneira, realmente pregava muito, que a gente precisava voltar... Reindustrialização. Exato. Reindustrialização e emprego, cara. Emprego. Exatamente, sabe? Acima de tudo, emprego. Então... assim, uma coisa que a gente precisa ser justo, assim, eu acho que se especulou muito sobre o Lula, sobre inúmeras coisas, assim, e muitas especulações irresponsáveis, e eu não posso deixar de botar o Ciro dentro desse mesmo saco, né? Que eu acho que ele foi muito irresponsável em muita especulação. Mas, cara, o Lula tá sendo muito justo, sabe? Em relação a... Ele tá cumprindo promessas. Sim. Porque ele tá sendo muito justo em todo mundo que, de certa maneira, apoiou ele, esteve ali sendo parceiro. Todo mundo tentando botar uma certa alfinetada no meio do jogo político dele e tal, mas você vê que, porra, a Marina apoiou e ela virou, de fato, a ministra do Meio Ambiente, que eu acho que era o mais coerente, né? A gente teve a Simone Tebet ali, que todo mundo ficou ali, não, mas é que Simone que deveria ser a ministra do Meio Ambiente, não sei o que, ela virou ministra de Planejamento, sabe? Porra, o Ciro poderia ser um bom ministro. Sim. Poderia estar dentro desse jogo. Exatamente, felizão, cara. Todo Exatamente. mundo. Mas a porra da necessidade de ser protagonista dele fudeu ele demais, sabe? Sim. O Ciro não tava interessado em ser ministro. Não tava, não queria. Não tava. Ele queria ser presidente. O Ciro queria ser presidente. Exatamente. Né? Se ele quisesse ser ministro, ele seria. Né? Exato. Era só ele mudar o tom dele, assim como a Simone Tebet mudou. E ele seria um bom ministro, sabe? Assim, porque o Ciro, ele é inteligente e ele tem um projeto muito bem estruturado. Mas é isso, assim, a gente não pode achar que a gente tem que a figura é perfeita, sabe? Assim, então, o Ciro não é perfeito. Ele pode ser um cara extremamente inteligente, mas essa inteligência toda dele acaba trazendo uma arrogância e uma vontade de querer ser protagonista e que só serve ele, só interessa a opinião dele e só vale a opinião dele. E isso a gente já teve provas no passado, quando a gente teve ali a Tabata Amaral sendo rechaçada por ele ali por conta de opiniões diferentes dela com ele e caminhos diferentes, né? E hoje, pra mim, a Tabata é uma política, assim, porra, cara, exemplar, assim, sabe? Eu acho que é um dos novos nomes, uma renovação que teve de Congresso que eu acho foda, que nem eu acho foda o Freixo, que nem eu acho foda outros nomes. Eu acho que, assim, a Tabata, pra mim, é uma pessoa que eu gosto muito de como que ela atua hoje no Congresso. E o Ciro, nesse ponto, decepcionou. Ele poderia estar dentro da festa e ele não tá. Não tá porque ele foi meio cuzão nesse ponto, sabe? Infelizmente. Mas eu acho que, assim, o que eu acho que foi o mais justo, o mais foda, assim, do lado do Lula, é o quanto ele foi... não tô achando a palavra exata, mas a palavra é assim, foi certeiro em colocar o Haddad. Ou será que não? Mas pelo menos assim, foi justo em relação a colocar o Haddad como ministro da Fazenda. Eu achava que o Haddad ia ser nosso ministro da Educação, não se tornou, acabou se tornando curiosamente o da Fazenda, sabe? Que teoricamente seria o nosso da economia, né? Seria o nosso, digamos, nosso Paulo Guedes, mas muito melhorado, né? Sim. Sim. Eu acho que ele foi justíssimo em relação ao Haddad em colocar o cara lá, nomear ele, obviamente, como ministro, mas nomear ele como digamos assim, o ministro de todos os ministros, né? Porque ele, digamos, é o mais importante. É porque o Haddad, ele tem ali uma linha sucessória, né, em relação ao Lula. Tanto que na última eleição, o Haddad que concorreu, né? Então, o Lula, de alguma forma, precisa trazer relevância para o Haddad. Ele precisa que o nome do Haddad seja um nome relevante para a população. E, apesar dele ter sido prefeito de São Paulo, né, ele não teve destaque, né? Óbvio, ele ficou ali em segundo lugar contra o Bolsonaro, mas não destaque suficiente, que a população precisava conhecer melhor o nome do Haddad. E aí colocá-lo como ministro da Fazenda, né? Que a antiga economia vai voltar a ser chamada de Fazenda, hoje é um ministério que é muito midiático, né? Antes, ninguém sabia
Antes, se você perguntasse há Quem era o 5 anos ministro da atrás, Economia, né? o que é o ministro Não da sei. Fazenda? É. Não sei, é o cara que cuida de vaca, Porra, sei sei lá, lá, o Tiririca, não sei. da pecuária. Ninguém sabe o que é o ministro da Fazenda, né? É. Ninguém sabia. E aí, por conta de todo esse rebuliço, esse nome ficou um nome conhecido, então todo mundo sabe o que faz, para que serve, né? Aí o Paulo Guedes teve toda aquela relevância, né? Por ser um ministro, um economista liberal de Chicago e tudo mais. Então hoje é conhecido. E aí é uma forma de trazer relevância para o nome, até porque é um nome que mexe no bolso das pessoas, né? Mexe né, na qualidade de vida da população brasileira. Os assuntos que ele vai tratar estão diretamente ligados à melhora da atividade econômica. Né? Mas tu acha então, que o Haddad é um movimento estratégico pensando em 2026, por exemplo? Exato. Faz muito sentido. Existem para ocupar essa pasta, existem mil nomes. Assim, é muito fácil colocar alguém nessa pasta, porque a gente tem muitos políticos e muitos economistas que entendem do assunto, sabe? Que estão por dentro, que têm soluções, têm propostas, né? Mas colocar o Haddad... capital político são poucos, né? Sim. Que nem sim. o Haddad, por exemplo, que é um cara que, vamos dizer que ele quase ganhou. Se ele tivesse mais tempo nas eleições em que o Bolsonaro ganhou, ele quase ganhou ali, né? Ele foi pro segundo turno com o Bolsonaro, ele ganhou do Ciro. É porque ele veio carregando também o nome do Lula, né? Sim. Então... Mas eu acho que ele carregou muito o nome do Lula no início de toda a eleição, mas quando... É isso, assim, eu acho que ele assumiu ele ficou vendendo o peixe do Lula durante muito tempo, aí na hora ele assim, agora sou eu. E aí eu acho que se diluiu um pouco as pessoas, sabe? Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de tempo para mostrar quem ele era, quem o Haddad era, talvez ele pudesse ter virado o jogo. Mas eu acho que ele conseguiu um puto de um capital político, sabe? É porque naquele momento o antipetismo estava muito alto também. Tava muito forte, né? Exato. Então precisava ser um nome muito forte para conseguir ganhar, sabe? O movimento bolsonarista estava absurdo. Sim. E aí realmente foi muito difícil, tanto que para ganhar o Bolsonaro, né, nessa situação, só o Lula ganhou por muito pouco. Exato. Ganhou por muito pouco, né? Acredito que outros nomes poderiam ganhar o Bolsonaro agora nessa última eleição. Na primeira, acho que ninguém seria páreo. Mas a diferença do Haddad com o Bolsonaro não foi uma diferença grande também na eleição. Foi maior do que essa. Foi maior do que essa, mas não foi uma diferença absurda, assim, de número, sabe? Assim, eu acho que foi uma diferença foi algo em torno de 5%, 7%. Isso, por aí. Foi por aí. Não foi uma parada tão acirrada, sabe? Mas assim, eu acho que o Haddad é um bom nome para onde ele tá agora também, porque assim, ele realmente compactua das mesmas convicções políticas, pensando em minorias, em projeto de Estado, de país, que o Lula, de certa maneira, acredita, né? Que é olhar para minorias, olhar para... Agora eu vou diz aí, eu quero saber a sua opinião sobre o Haddad nesse ponto. Vamos lá, me diz aí, diz aí. Agora eu vou vestir aqui minha camisa de economista. Meu jaleco de economista. Por que eu acho que o Haddad é um bom nome, né? Porque ele me parece, pelo menos as sinalizações dele, né? Me parecem conseguir dialogar com uma vertente ortodoxa, né? Okay. Então, dentro do pensamento econômico, você tem a vertente ortodoxa, que é neoliberal, né? E você tem as vertentes heterodoxas, né? Que aí são várias escolas e vários pensamentos que trazem críticas à teoria neoliberal. Só que a economia, né? Ela não é uma ciência exata, né? Ela é complexa e da forma como ela é estruturada hoje, você precisa seguir algumas normas, né? Você não pode, sei lá, por exemplo, vou falar que você não pode simplesmente adotar medidas populistas e falar, vai estar certo, por exemplo,
igual na época do Sarney, havia a marca preço tabelado. Vou dar um exemplo clássico, assim. Preço tabelado é um negócio que nunca deu certo e nunca vai dar, né? Porque o sistema econômico é complexo. Então, não adianta eu dizer assim, o preço do feijão vai ser R$2 e vai ser R$2 porque eu tô dizendo. Fudeu, vai dar merda, entendeu? Vai dar merda porque vai faltar feijão, vai ter gente que não vai querer vender feijão e as pessoas vão ficar sem feijão, né? Então, você não tem todas as economias, todos os estados que tentaram tabelar os preços lá na França, séculos atrás tentaram fazer isso, deu errado. A Argentina tentando fazer isso, está dando errado, não dá certo. Então, existem, dentro do pensamento econômico, existem muitas medidas populistas pensando num viés de esquerda, né? Quando eu falo viés de esquerda, eu falo assim, o viés que coloca... Para mim, qual que é a grande diferença entre esquerda e direita, né? A esquerda, ela sempre sempre vai ser um pensamento coletivo pensando em povo de modo geral, né? Então, o poder, ele não está na elite, ele não está num grupo restrito, o poder ele está no povo, as decisões do povo, as demandas populares, elas são as demandas mais legítimas, né? E toda movimentação política, ela sempre vai emanar do povo. Acho que essa é uma definição muito genérica, muito ampla, mas muito clara sobre o que é esquerda. E o pensamento de direita, ele é um pensamento mais aristocrático, ele é um pensamento mais individualista, né? Então é sobre manutenção de determinados status quo, determinados poderes, né? Sobre manutenção de interesses específicos, né? Então acho que a grande diferença da balança é essa. E existem muitas medidas de esquerda, muitas medidas que visam o bem da população que não funcionam, que não dão certo, porque a gente precisa olhar para como que a estrutura econômica global funciona, né? Países que tentam se individualizar, se isolar num pensamento totalmente de esquerda, eles acabam sendo países um pouco problemáticos, né? Enfim, lá tem coisas boas, mas tem muitas coisas ruins, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a Venezuela, ou Cuba, ou a Coreia do Norte, né? São países, vou dizer, socialistas, acho que posso dar esse nome, mas que acabam sofrendo alguns problemas, assim, principalmente por se isolarem e dizer, não, a gente não vai fazer parte do capitalismo e tudo mais, e aí, enfim, acaba ocorrendo uma ditadura ali e as coisas andam como andam. Então, o Haddad, ele tem muito claro na cabeça dele quais são as prioridades dele, né? E aí, voltando lá ao que eu falei sobre furar o teto de gastos, né? Reformular, a gente entende que o teto de gastos não funciona, né? Ele tem um objetivo de segurar os gastos, né? Porque a gente precisa segurar os gastos, que novamente, o Brasil, ele é um país, mas existem outros países ao redor, né? A economia, ela é global, né? Então você precisa olhar para câmbio, você precisa olhar para... O que acontece fora vai sempre rebater aqui, seja de forma grande ou pequena. A gente sente que a Ucrânia em guerra, mesmo que esteja a léguas de distância da gente. Existe inflação, existe juros, né? O dinheiro do Estado, ele não é só dinheiro de impostos, né? Ele é dinheiro da iniciativa privada também. A iniciativa privada tem os seus próprios interesses, né? Então precisa haver sempre um diálogo, né? E eu sinto que o Haddad, ele caminha por esse lugar. Então o Lula, ele bateu o pé, botou o pé na porta e falou, olha, vai passar 200 bi para começar, né? Mas é 200 bi de déficit. 200 bi que precisam, de alguma forma, dentro da economia... 200 milhões, né, eu acho, se não me engano. Não, são 200 bilhões. Bilhões? É isso? Sim. Caralho, muita grana. 200 milhões não paga nem... Paga nem o fio dental do... São 200 bilhões. Caralho. É muita grana. Assim, para um país como o Brasil é uma diferença pequena, né? Mas é muita grana. É muita grana, sim, é muita grana.
mas isso precisa sair de algum lugar, porque, enfim, se isso não sai de algum lugar, isso gera vários outros problemas que no final das contas não adianta você ter ali R$ 600 de Bolsa Família se o preço das coisas começa a subir. São vários, é como se fossem vários pratinhos rodando que você precisa equilibrar eles, né? E um influencia no outro, uma coisa desajusta a outra. Se então, um cair, toma no outro. Exato. Então precisa ter essa clareza, sabe? O grande bônus que a gente tem, né? A gente aqui, pobre, trabalhador, proletariado, né? Que o Haddad vai ser um ministro que vai olhar para a população. O governo Lula é esse governo, né? Então vai sempre priorizar os interesses públicos, né? Mas ao mesmo tempo ele conversa com os economistas, ele vai ter que conversar e ele demonstra isso, né? Ele vai conversar com a Faria Lima, né? Ele vai conversar com os empresários e vai olhar para ajuste fiscal, né? Então existe aí uma reforma tributária vindo, uma simplificação do imposto, né? Transformar todos os impostos em um só, né? O imposto sobre consumo aqui que eu tô falando. Tu acha que vai rolar isso? Vai rolar. Existe uma priorização disso dentro da agenda dele. Né? É uma das prioridades, são coisas que vão vir logo de cara assim no governo, né? E é o interesse geral. Mas por exemplo, como isso funcionaria? Explica pra galera que tá ouvindo aqui o que seria isso, assim, o que sai de onde e vai pra onde? É porque o que acontece, né? Os produtos e serviços que são ofertados no mercado, né? E aí eu tô falando de qualquer coisa, assim, aí, de consumo, né? Eles têm vários impostos, tem imposto federal, tem imposto estadual, tem vários impostos que incidem ali com alíquotas diferentes, né? E aí isso gera... Isso é oneroso, né, para o mercado, né? Dá mais trabalho, tem mais gasto de tempo, mais gasto de dinheiro, né? E aí a ideia é simplificar todos esses impostos em um só, né? Então, pegar todos os impostos que existem, transformar em um único imposto e uma alíquota específica. E aí isso simplifica. Qual o imposto que eu tenho que pagar sobre X coisa? É tantos por cento. Isso para todos os produtos, né? Assim, falando aqui de forma generalista. E tu acha que isso fica mais barato para as pessoas, ou não? Isso fica mais barato para a indústria, para o comércio, isso fica mais barato para o comerciante, simplifica a vida dele, né? Então, de alguma forma, isso ajuda o empreendedorismo, sabe? Isso, entendi. Principalmente para as pequenas empresas, principalmente para as pequenas, que são as que têm menos recurso, né? Então, isso ajuda a economia a avançar um pouco, sabe? Então... E aí a distribuição disso é interna, né? O Estado recolhe e aí vai distribuir para quem tem que ser, né? Se é para o Estado, se é para a União, né? Mas pro lado do empresário isso facilita a vida, né? Então essa é uma das propostas da reforma tributária. E aí simplificação de imposto já resolve muito a vida. Mas isso precisa ainda passar por aprovação de Congresso, uma série de outras coisas. Precisa. Não é só uma canetada dele, por exemplo. Não é só que aí é de interesse coletivo, né? Entendi. Não é uma coisa que os deputados vão bater o pé, sabe? É interesse coletivo, é consenso, assim, sabe? É um consenso geral. Já se fala de reforma tributária há muito tempo, né? E aí tem outras medidas que precisam ser feitas também. Essa é uma delas, né? A que eu sei aqui, tá mais evidente aqui para mim. Mas existem outras, como rever as faixas de imposto de renda para pessoa física, né? Aumentar a faixa. Tô sabendo disso. Então, tem várias outras coisas que isso tudo ajuda a melhorar a vida da população. Então a gente pode dizer, de certa maneira, que todo o cenário, toda a fama, digamos, negativa, né, ou duvidosa que se construiu em cima da imagem do Haddad, ela sempre foi um tanto injusta. Porque eu sempre enxerguei ela de uma forma injusta, porque eu sempre interpretei o Haddad como esse cara que sabe ter uma boa interlocução entre... seja lá qual parte que ele está dialogando, sabe? Sempre foi um cara de bom diálogo,
sabe? Sabe conversar, sabe negociar. Desde você ver o cara, sei lá, sendo entrevistado no Flow e explicar todos os pontos das visões políticas e o que ele acredita, sejam ideológicos ou não. E eu enxergo o Haddad como um cara muito técnico, sempre muito técnico, técnico e didático em explicar o porquê aquilo é técnico, qual é o fundamento técnico daquele pensamento dele. Um cara que está sempre muito estudando também. Então, sim, eu vejo que até porque ele nem é economista, né? A formação dele é a outra. Exato. Ele tem, acho que ele tem mestrado e doutorado em economia, mas a formação dele básica ela não é de economista. E ele se formou, ele acabou de ter uma outra certificação agora em sociologia, uma parada assim, filosofia, algum lance assim, que um cara, tipo, ele tem um pensamento também filosófico, vê ele falando assim, filosoficamente sobre as questões sociais, né? Então acho que acaba sendo muito justo, e ele fala uma coisa que acho que faz muito sentido. Ele fala assim, porra, sempre querem me questionar de que, pô, como é que eu vou lidar com dinheiro? Cara, eu sou, porra, empreendedor, trabalhei na 25 de março desde muito pequeno, minha família, então sempre lidei muito com dinheiro de certa maneira, e aí as pessoas às vezes querem trazer um questionamento que eu acho meio equivocado sobre a minha pessoa, sabe? E eu, sinceramente, eu acredito que a gente vai conseguir ter mudanças significativas em relação ao Haddad, não por ele ser um cara especialista economicamente, mas por ele ser um cara organizado. Sim. Sabe? Eu acho que o Haddad ele é muito bom porque ele é um cara organizado e sistemático no que ele está se propondo a fazer, entende? Por isso que ele se deu bem no Ministério da Educação. Sim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui para rever algumas coisas sobre ele, né? E aí, só para atitude de informação, né? Ele é professor de ciência política pela USP, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Olha só, cara, olha a miscelânea de certificados que esse cara tem. O conhecimento dele é muito vasto. Ele foi ministro do Planejamento na gestão do Lula de 2004, de 2003 a 2004, né, quando na gestão do Guido Mantega na época, e foi ele que elaborou o projeto de lei de PPPs, parceria públicos-privadas, né, que o pessoal os liberais aí gostam de dizer, não, porque tem que ser parceria pública e privada, não pode ser tudo público, porque não sei o quê. Inclusive, quem pensou essa porra aí? Quem pensou essa porra foi o Haddad. Né? Pois é. Então, é uma boa figura, e eu acho que o movimento estratégico do Lula de colocar ele nessa cadeira, pensando lá em 2023 também, porra, eu acho muito lucrativo pro país. Se o Haddad lá na frente realmente se candidatar a presidente e se tornar o próximo presidente do Brasil, eu acho que talvez um dos caras mais... Não sei, talvez o FHC é um cara bem certificado, mas um dos caras mais inteligentes e certificados que eu já vi politicamente, assim. Se tornar presidente, assim, com toda essa bagagem. E eu duvido muito que ele pare por aí. Eu acredito que ele vai continuar buscando mais certificação. Eu acho que seria do caralho, sabe? Assim. É que o grande medo das pessoas, né? Existe esse fantasma aqui no mundo, mas isso pegou muitos brasileiros nos últimos anos, né? Que é esse fantasma do comunismo, né? Criou-se uma narrativa de que o comunismo vai dominar, de que o PT ele quer fazer a revolução, como com as teorias da conspiração, quer fazer a revolução comunista, porque o PT lá atrás, de fato, né, na época lá da ditadura, várias figuras políticas foram contra a ditadura e eram a favor de uma revolução socialista e tudo mais, né? Mas o mundo evoluiu, sabe? As pessoas elas aprenderam, elas, enfim, estudaram e o pensamento muda. Viram, o pensamento muda e viram, entendem como funciona, né? Então, assim, uma coisa é você criticar o capitalismo. Eu tenho críticas ao sistema capitalista por conta dos problemas que ele traz, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que eu sou um comunista e que eu quero fazer uma revolução, enfim,
estatizar a porra toda, né? Que eu quero ser uma União Soviética. Não é assim, sabe? Não é assim. Assim como do outro lado também, assim, as convicções políticas não, mas os projetos socialistas não exatamente condizem a você, tipo assim, foda-se, não tem gênese de nada, é tudo sei lá, sabe, não é simplista esse ponto mais, até quem Não, socialista hoje não desenvolve esse pensamento que se vende como o comunismo vermelho, a bandeira vermelha e foda-se, vamos acabar com tudo, sabe? Não é. Eu acho que ainda existe muita desinformação por parte dos dois lados, né? Mas eu acho que pode haver um meio termo legal, assim, sabe? Você olha para outros países aí fora no mundo, na Europa e até na Ásia, que adotam modelos que são, eu diria que de forma aqui para entender, né? Modelos híbridos, né? Isso. Então, você tem ali países nórdicos, o Ciro adora falar isso. Não, porque os países nórdicos adora falar isso. Países muito desenvolvidos, com IDH, porra, muito bom, com uma economia muito boa, e as coisas funcionam. E aí eu sempre vejo isso, né? Sai uma matéria de algum jornal de esquerda e fala, porque no país tal, na Escandinava, sei lá, grande parte das coisas são estatizadas, né? Lá tem Bolsa Família, ou... Transporte é gratuito. É gratuito, tem coisas assim, né? É um exemplo socialista. Aí do outro lado eu vejo um jornal liberal que fala assim, o livre mercado funciona nesses países, não tem, sei lá, não tem salário mínimo, aí dá um exemplo assim, esdrúxulo. Porque, cara, são lugares, são países que em algum momento eles pararam para pensar e tentaram convergir as coisas, né? Porque o que todo mundo quer, né? O que a população quer de modo geral? A população quer viver bem. Sim. Né? Então, o que funciona? Né? O que funciona? Então, assim, é sobre o que dá para o Estado fazer para promover o bem-estar social das pessoas, né? E o que dá para o Estado não fazer ou promover para que a economia daquele lugar ela funcione, ela corra bem, ela cresça, né? E ela gere uma condição de vida melhor para todo mundo, né? Então não é um extremo nem outro, não é o livre mercado totalmente e cada um por si, né? E também não é não tem mercado, agora é o Estado que vai regular, sabe? Esses extremos já acabaram há muito tempo, as pessoas precisam colocar isso na cabeça delas. Então, por isso que, assim, tem uma coisa que eu gosto muito no Centrão, assim, eu acho que o Centrão brasileiro, ele sabe disso, sabe? Eu acho que aqueles políticos... e aí, por isso que eu já achava uma grande bobagem quando diziam que eles não iam apoiar o Lula, porque o maior partido é o PL e tudo mais, o Lula não vai ter governabilidade. Cara, assim, as pessoas, eles são pragmáticos. Exato, eles são pragmáticos. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa... essa cabeça que a gente precisa ter, né? Precisa ser pragmático, o que funciona, o que não funciona, né? Mas existe muita desinformação ainda, muito preconceito, né? Então, se o Haddad, por exemplo, como ministro da Educação, faz uma medida que de alguma forma favorece a comunidade LGBTQIA+, fudeu, isso aí já vão dizer que ele quer colocar a ideologia de gênero nas escolas e a ideologia de gênero no meu filho. Uma madeira de piroca, aquela porra toda que a gente sabe como é que foi lá atrás. Onde as pessoas tentam descredibilizar jogando essas porra maluca no jogo. Sim. Sabe? Tem muito ruído. As pessoas... O brasileiro, ele ainda não é pragmático, sabe? Ele ainda não é pragmático. A minha família inteira, ela votou no Bolsonaro. Né? Minha família inteira. Minha mãe, a minha avó, todo mundo no Bolsonaro. Porque eles vivem numa realidade ali, no bairro deles, né? Em que todo mundo é bolsonarista, né? E que é como se... E aí a igreja também apoia o Bolsonaro, a igreja evangélica. E aí é como se... Pra eu, assim, meio que quase que uma validação, sabe, social do meio, né? Onde é que tá a verdade? A verdade é que se LGBT é coisa do demônio, né? A verdade é que
querem acabar com os bons costumes, é uma coisa meio bizarra, assim, sabe? Que Agora, isso para na cabeça das pessoas. com certeza, ao longo assim, de pelo menos um ano aí, por aí, um ano e pouco, vai mudar esse pitch de venda feito por parte das igrejas, sabe? Vai. Porque é isso, assim, a igreja, por exemplo, assim como o Centrão, as igrejas, elas jogam muito a favor do vento. Para onde o vento tá soprando, eu vou junto, sacou? Então, assim, eles viram uma puta de uma oportunidade ali no governo Bolsonaro para ganhar território, sabe? Como eles sempre tentaram, assim como a bancada da bala, a bancada cristã e do agro, sempre trabalharam para poder ganhar território, eles também, e vai mudar porque agora é isso. E eles já tinham território com o governo Lula. Eles já tinham. Exato. Eles já tinham o Crivella, que é o bispo lá da Igreja Universal e foi prefeito do Rio, prefeito desastroso. Ele era ministro da pesca no governo Lula. Pois é. Sabe, a Dilma, quando o Edir Macedo construiu lá o Templo de Salomão no Brás, em São Paulo, a Dilma foi visitar o Templo de Salomão. E quem fez a visitação dela foi o Edir Macedo. Ele foi, aí ele recebeu. Não, eu tenho que receber a presidente da República e tudo mais. Então a igreja, ela é completamente. A bancada evangélica tava toda ali, sabe? O Lula nunca foi isso que dizem. Se tem uma bancada vendida, é a bancada evangélica, sempre foi. Sempre foi a mais vendida. Exato. Então, assim, isso eles sempre vão jogar a favor do vento mesmo, e é isso aí. Tanto que o Edir Macedo agora, depois do Lula eleito, se eu não me engano, ele já falou, não, que a gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a mudar nossas convicções, é isso. Até o outro lá, acho que esse nome dele, cara, aquele que só fala de Malafaia. É o Malafaia, esse Malafaia falou que não, sim, a gente também tem que mudar nossas opiniões. Vão tudo tomar no cu de você, seus filhos da puta, você não sabe o que fala, não. Entendeu? Eu falei pro Ismael, você não pode xingar ninguém aqui, Ismael. Eu sou o primeiro a xingar esses arrombados tudo aí. Tudo se fuder. Porra, tudo Maria vai com as outras, não quer nem saber de porra nenhuma. Agora, o povo quer comer, o povo quer viver bem, o povo quer ter mobilidade, mas o povo também quer segurança, e aí a gente precisa falar um pouquinho do Flávio Dino, que é um socialista. Ele é um cara socialista, sabe? E aí, o que esperar? Não sei se a gente tem muitas informações ou muitas opiniões sobre o Dino, mas é um cara que, por exemplo, já foi cogitado lá atrás, especulado de ser um possível candidato à presidência também, né? E hoje se tornou um ministro... É ministro da Justiça ou da Defesa? Acho que da Justiça, né? Que eles colocaram. Eu tô tentando da Justiça. O da Defesa é o José Múcio. Eu tô com uma relação, eu tô com uma colinha aqui dos ministros. Inclusive teve uma fala dele que ele diz que motivos políticos não legitimam incêndios criminosos. Então, aí que entra uma coisa que ele falou, todo mundo que tá fazendo essas questões das manifestações golpistas, né? Ele fala, eles vão ser identificados e vão ser culpados por tudo que eles estão fazendo, né? Por todas as ações terroristas que eles estão cometendo. O que esperar desse ministro da Justiça? Ser um cara mais mão de ferro, você acha? Ou um cara mais realmente político, assim, polido? Eu não conheço o Flávio Dino. Só um detalhe, tá? O Flávio, ele é senador, ele foi governador 2 vezes do Paraná. Paraná não, Maranhão, se não me engano. Maranhão. São, assim, estados que também a coisa não é simples, não, sabe? Sim. A parada lá é casca grossa. A pessoa fala do Rio de Janeiro, mas Paraná, Maranhão, esses lugares... Assim, a parada é... Paraná não. Maranhão, desculpa. Maranhão. Paraná é super seguro. A galera... Paraná é... O bagulho é casca grossa lá, irmão. Assim, não é fácil de organizar. Maranhão. Não, lá é complicado mesmo. Cara, assim... eu não conheço ele, não sei da gestão dele, não sei quais foram os impactos que ele, como governador, trouxe pro estado do Maranhão, né? Eu sei que ele é do PSB, né? Partido Socialista Brasileiro. E aí eu posso tentar fazer uma análise baseada na convicção política dele, aqui pensando como ministro da Justiça, né?
Mas é difícil porque eu não conheço ele, não sei como que ele age nesses casos, né? Mas se eu for olhar aqui por uma perspectiva socialista, né? E eu também não sei até onde vai o poder do Ministério da Justiça, né? Eu não sei se está necessariamente ligado à polícia ou a processos ou ao campo jurídico brasileiro. Eu não tenho, para mim isso não é claro, não tem essa definição clara. Mas pensando aqui no processo jurídico, né? Eu acho que como socialista, o que ele deveria fazer, né? O que ele vai fazer eu realmente não sei, porque eu não vi nada sobre isso, mas o que ele deveria fazer seria rever casos, né? De rever questões jurídicas sobre pequenos delitos, né? Então, a gente tem um problema de superlotação das prisões brasileiras, né? E em grande parte da população, pessoas de população negra, né? E às vezes por pequenos delitos o cara vai preso e tal e tudo mais. Eu acho que como socialista o que ele precisaria ver seriam ações nesse sentido, né? Pensar em estratégias e alternativas para reduzir esse encarceramento em massa da população negra, né? Ou de pessoas que cometeram crimes que vamos dizer que não são tão graves, né? Então, tipo, roubar um saco de arroz no mercado. Exato. Ou o cara, sei lá, foi com algumas gramas a mais de maconha que ele provavelmente comprou para fumar, não soube muito bem se defender e foi preso. Né? Você assistiu o Roda Viva do Flávio? Ele foi no Roda Viva agora há pouco tempo. Assim. Não assisti. Foi Seria uma boa. Ele falou sobre esse ponto, ele questionava sobre como é que vai ser a política antidrogas nesse novo governo e tudo mais. Ele falou, olha, a princípio a gente não tem nenhuma pauta nova, porque tem muitos desafios pela frente no governo Lula, mas o que posso garantir é que a gente vai se pautar sobre o que já estava estipulado no governo anterior do Lula, que a questão do tráfico, né, de drogas ali e tudo mais, o porte de pequenas gramas, né, pequenas quantidades ali ainda continua não sendo crime também. Não é que não é crime, assim, não é criminalizado, mas você ali tem que... Você não responde criminalmente por aquilo, mas, né, é crime, de certa maneira, você é levado à delegacia, enfim, você tem que fazer aquele idiota, aquela porra toda, sabe? Enfim, então tudo que a gente, de certa maneira, já está acostumado na vida hoje não iria mudar, sabe? Então não é uma coisa que, tipo assim, agora você vai fumar maconha na rua, você pega uma parada assim, vai dar ruim, tá fudido, sabe? Mas também não tem nenhuma inovação, não foi apresentado nenhuma nesse ponto. Agora, eu vi ele falando sobre outras questões, assim, do tipo... essas que você mencionou agora, de pequenos delitos, de rever uma série de pontos nesse lugar, mas principalmente eu vi ele falando de assim, a gente não pode mais normalizar os delitos virtuais, por exemplo, sabe? Então, a gente entender que se a gente não começar a criar uma legislação, principalmente criminal, para condutas virtuais de disseminação de fake news, desinformação, sabe? De agressão à imagem das pessoas, isso vai se tornar um colapso a médio ou curto prazo até, sabe? Então ele fala que que a ideia é gerar uma nova organização para esse ponto, sabe? Porque... Do meu ponto de vista, eu acho que principalmente relacionado a fake news, né? Sim. Porque é o que eu já estava falando anteriormente. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na minha família, né? No meu aniversário. No meu aniversário, eu falei que a minha família era bolsonarista. No meu aniversário, uma amiga minha foi com um chapeuzinho do Lula. E aí, o marido da minha avó, que não é meu avô, mas ele é marido dela, ele é totalmente bolsonarista. E aí ele pegou o microfone e falou assim, fez uma piada, né? Ele não fez nada demais também, mas ele fez uma piada do tipo, faz o L, quilo do frango a R$50, fez uma coisa assim, né? O preço das coisas vai subir porque o Lula...
ele não sabe o que ele tá falando. Ele não entende de nada, não entende de porra nenhuma. Mas ele ficou sendo alimentado de uma porrada de fake news sobre isso, né? Isso enraizou na cabeça dele como verdade. É o que eu falei sobre a minha família ser bolsonarista. Eles são bolsonaristas por conta de mentiras, né? Por conta de mentiras, óbvio, né? Sim. O que aconteceu no governo passado do Lula tem relevância, né? O escândalo lá do Mensalão e do Petrolão, eles têm relevância, eles têm culpa nisso, né? Então ficou essa imagem na cabeça dessas pessoas de, pô, o governo corrupto, eu não quero mais que volte. Mas né? que, de certa maneira, também a gente não sabe, nunca foi claro, porque todo mundo fala de forma generalista, nunca é claro. Sim, sobre nunca é claro. Porquê, quais realmente foram os pontos negativos e ruins dessa história. Exato. A gente só enxerga o Mensalão e o Petrolão, mas a gente não sabe que a fake news dentro dessa porra. Exato, porque a fake news, ela não rola desde hoje, ela rola lá de trás, ela rola desde que a internet é a internet. Exato. A desinformação, eu assim, hoje eu sei identificar uma fake news, mas eu acho que quando assim, duas coisas, desinformação e desinteresse são duas coisas que sempre existiram dentro dessa visão política geral, né? Assim, sempre esteve ali. Então, só que ela só se aperfeiçoou, né? Sim. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu não sabia identificar. Então eu via, sei lá, uma imagem com um negócio escrito e uma foto de alguém afirmando uma coisa e eu tomava aquilo como verdade. Porque a gente não estava acostumado a lidar com a informação dessa forma, né? A informação que vinha pra gente, ela vinha do jornal, ela vinha do livro, né? Ela vinha da revista. E a gente sempre olhou pra mídia tomando o que se dizia como verdade. Chegou um momento em que começou-se a questionar a mídia. Será que o que a mídia fala é verdade? Né? Então havia uma desconfiança, mas assim, porque o advento da internet, da rede social e da informação foi uma coisa muito rápida, assim. Foi um negócio que foi um fenômeno que cresceu assim absurdamente do dia pra noite, assim, né? Exagerando aqui. Mas foi coisa de alguns anos e a gente não percebia. A gente só sabia, quando a gente percebia, a gente já tava ali. Exato, né? Exatamente. Então, cara, você recebia. Se você mandasse pra mim um texto, né, uma de corrente, lá quando começou o WhatsApp, eu ia ler aquilo ali e falar, pô, isso aqui é real, é isso mesmo. Pô, o Diogo tá me mandando, é verdade. Então, a fake news, ela já é bem antiga, assim, né? A gente começou a olhar para isso como problema há pouco tempo. Então, o fato de disseminar informação falsa, fake news, cara, é extremamente prejudicial para a sociedade. Sim. É extremamente... E não existe essa coisa de... né, porque eu acredito que o bolsonarista que cria uma fake news para poder difamar o Lula, ele tem, entre aspas, boas intenções, né? Ele tá naquela ideia de que os fins justificam os meios, né? Então eu preciso criar essa informação falsa para desmoralizar essa pessoa, que eu acho que é o mal, né? Pro bem vencer. Então eu vou usar uma mentira pro bem vencer. Na cabeça dele é meio que isso. Sabe o que eu acho que assim, tem a diferença da desinformação antes para a desinformação de agora, assim, primeiro é quem eram os agentes detentores dos poderes midiáticos de antes, né? Que a gente pode falar que é a mídia e os grandes nomes políticos, né? Então um político poderia falar assim, não, você prometeu que ia fazer 3 pontes, só fez uma. Aí poderia falar, não, eu não prometi porra nenhuma não, eu prometi que só ia fazer uma e fiz uma aqui. Ou o cara fala assim, não, eu entreguei não sei quantas construções, não sei quantas coisas, e quando tu vai ver lá, o cara entregou, tipo, tudo pela metade, sabe? Então, assim, essa era a desinformação antes, de você exagerar, sabe? Ou você só tentar contornar a informação. E aí grande parte da informação que estava na grande mídia, eu não diria que ela sempre foi 100% ética, mas ela tinha que manter um nível de etiqueta, sabe? Acho que assim, a mídia, as grandes revistas,
seja a Veja, que já foi uma das revistas que mais, falou absurdos, ela ainda assim tinha que manter um certo nível de etiqueta, porque ela tá ali, né, um grande veículo jornalístico e tem que também manter um pouco a classe, sabe, assim, a credibilidade, entende? Sim. Então eles tinham que ter algum compromisso mínimo com a credibilidade. Quando a desinformação ela passa a ser disseminada por pessoas comuns, que podem ser eu ou você aqui, inclusive, sabe? O compromisso com a credibilidade se perde. Porque aí, porque a credibilidade é o quê? Você se pauta numa mínima pesquisa, uma mínima fonte, sabe? E aí depois você percebe, na verdade, que tipo assim, foda-se, não interessa, sabe? Tipo, eu não sou uma figura pública, então eu não tenho, não é eu não tenho que botar a minha credibilidade a zelar aqui em xeque, sabe? Então, tipo, a minha avó, a tia da esquina, o seu Zé, o seu Manuel, que são pessoas que, vende a banquinha de banana ou que vai levar o filho na escola, elas não têm que se preocupar em manter, em ter a certeza de que aquela informação é verdadeira ou não. Tipo assim, tá muito mais amarrada ao emocional, ao meu gosto pessoal, sabe? E dane-se o resto do que dar uma opinião, do que realmente manter um nível de credibilidade, sabe? Sim. Tá muito a ver do tipo, eu vou com a cara ou não vou, sacou? Do que eu realmente assim, eu acredito que faz sentido, ou que aquela pessoa faz sentido estrategicamente pro país ou não, sabe? Então acho que assim, tem uma coisa de uma descaralhada, sabe assim? Tipo, descarrilha um pouco essa coisa do compromisso com a credibilidade da informação, porque é isso, você tem a democratização do espaço midiático e com essa democratização tem a falta de controle sobre de como essas informações podem ser disseminadas, sabe? E que a gente pode até amarrar um pouco ao que sempre criticaram, a mídia, certamente geral criticou o Lula, que é o controle de mídias, né? O controle das mídias, né? Sim. Que falam que, na verdade, não, eu controlar a mídia é, na verdade, cercear a mídia e não, na verdade, colocar regras. Eu acho que precisa ter regra, não tem regra, sabe? Precisa. Eu acho que, de alguma forma, já existem algumas iniciativas para isso, e eu acho que o caminho de regulamentação da mídia precisa ser desse jeito. Eu sou um pouco avesso à ideia de muita burocracia na hora de regulamentar, porque isso pode, de alguma forma, travar o processo, né? Mas o que eu acredito que é interessante, né? Por exemplo, você tem a Folha lá com o Lupa, e aí toda hora eu recebo no meu Instagram lá uma mensagem de que uma fake news, assim, né? A Lupa ela posta a imagem que aí vem com uma faixa, né, escrito assim, que é falsa a informação, e eles passam com a informação verdadeira. Então, essa é uma iniciativa individual, que acho que ela tomou força nas eleições, né, porque foi disseminada muita mentira para tentar reeleger o Bolsonaro e não eleger o Lula, então eles faziam esse trabalho e até, assim, nas próprias falas dos presidenciáveis, eles colocavam, né, o que era mentira, o que era verdade, o que era exagero, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então eu acho que esse é um processo que a mídia, uma iniciativa que a mídia teve muito boa, e até dos meios de comunicação, das redes sociais, como o Instagram e o YouTube, de dar strike no canal, porque está disseminando informação falsa. Eu já vi no Instagram, eu abri um perfil e me perguntarem, olha, você quer realmente ver esse perfil? Ele passou informação falsa. Você quer continuar vendo ele? Então, esse é um ponto importante que você trouxe, porque o Flávio, no Roda Viva, ele trouxe uma questão curiosa sobre isso, que ele falou assim, vai existir um movimento forte da justiça em responsabilizar as redes sociais pelo trabalho que elas precisam fazer de monitoramento dessas informações. Porque ele falava, antes o Facebook me dava um prazo que não, era precisa de 3 meses, o outro não, precisa de 2 semanas, o outro não sei o quê. Mas quando o Alexandre de Moraes determinou, assinou lá, deu a canetada, e em 2 horas estava resolvido, sabe?
Assim como o Telegram. Lembra da história do Telegram? Que fala assim, todo Sim. porra, o Ministério da Justiça tá tentando falar com o Telegram, eles não respondem porque os caras são russos, e foda-se, e é isso, é Rússia, caralho. Mas quando for assim, então essa porra vai estar proibida no Brasil, os caras na mesma hora responderam e construíram uma porrada de ferramentas internas ali pra diminuir um pouco essa desinformação, sabe? Então Sim, o Dino sim. ele falou assim, ó, da minha parte, vai existir esse movimento de a gente responsabilizar quem precisa ser responsabilizado pelas merdas que estão fazendo na internet. E parar E de aí ser, logo, tipo, sei lá, terra de ninguém, sacou? esse episódio, eu me lembro desse episódio, porque logo quando o Alexandre de Moraes fez isso, né, eu vi uma caralhada de influenciador, de político que é anti-Lula, né, falando sobre censura. Censurar, estão censurando. E aí essa é uma ideia liberal, assim, meio... que estão usando de forma meio fajuta ali, sabe? Porque, Uhum. cara, assim, a liberdade de expressão, ela não te dá a liberdade de você cometer crime, né? Exatamente. Então, você falar, você emitir uma... É porque, assim, é delicado o assunto, né? Mas você emitir uma opinião sobre uma determinada pessoa, né? Com base numa mentira e disseminar aquilo ali com a relevância comunicativa que você tem, sabe? Você tá influenciando pessoas sobre algo que é a tua opinião e que você tá passando como verdade, né? Exatamente. Aí Então, você de fato, você está construindo uma realidade tá construindo alternativa uma realidade. para aquelas Exato. pessoas. Ainda que e deveria ser um princípio jurídico mesmo, porque ainda que você acredite de fato que aquilo é verdade, se não é provado que se não está dentro do processo jurídico legal, não tem que ser tratado como se fosse, sabe? Né? Então, eu acho que o caminho precisa ser esse mesmo, né? Eu acho que faz Precisa. muito sentido, porque, cara, se a gente olha agora. Óbvio que agora virou motivo de piada e tudo mais, o patriota agarrado no caminhão e os caralho e tal, que provavelmente vai ser a fantasia do momento no carnaval, tipo, já achou do caralho, assim, porra, eu tô ansiosíssimo no carnaval, que eu quero ver quais fantasias vão aparecer, sabe? Mas, cara, virou realmente uma realidade alternativa ao ponto das pessoas, você não ter mais um ou dois vídeos de pessoas falando assim, não, comemorando que o Alexandre de Moraes foi preso, ou que as Forças Armadas agora vai ter intervenção Nossa, militar. mano, Qualquer nossa. merda agora, tem milhões de vídeos agora de que, não, olha aí, caixinha no caminhão do exército, tá vendo? A intervenção tá chegando. Ou, nossa, tá muito silêncio, tá muito quieto, isso nunca esteve tão quieto, alguma coisa está acontecendo. Virou literalmente uma realidade alternativa para Vira essas uma pessoas, realidade, sabe? vira uma realidade. A gente saiu de um ponto lá atrás em que a grande mídia ela detinha o controle da informação, então existia uma manipulação muito grande de massa, né? Tanto que o político ele era eleito de acordo com a vontade da mídia, né? Sim, Tanto que existe também a acusação de que de alguma forma a mídia ajudou no processo de impeachment da Dilma, né? sim. Com informações, né? Com disseminação de informações. E de alguma forma as pessoas perceberam isso, né? Que havia uma manipulação da mídia, né? Que a mídia sabia muito bem contar uma mentira de forma polida, né? Como você falou, eles tinham uma etiqueta para fazer você acreditar numa realidade que eles queriam que você acreditasse. Veio o advento das redes sociais e da internet, e aí as pessoas começaram a emitir opinião, a falar o que pensavam, a desmentir desmentir alguma mentira, alguma manipulação feita pela mídia, mas ao mesmo tempo começaram a surgir esses movimentos paralelos de realidades alternativas que são baseadas em opinião, em fantasia, em desejo, né? Exatamente. Simplesmente por não ser regulamentado. Se não tem uma regulação, então é livre para se falar o que se quer, né? Eu espero, assim, sinceramente, talvez de todas as coisas, eu quero muito que a economia melhore, de certa maneira, mas eu acho que as pessoas adoeceram por conta da pandemia, obviamente, mas as pessoas já provavelmente já estavam num processo de adoecimento, se intensificou na pandemia, se intensificou nesse governo muito louco,
sabe? Essa grande locademia de polícia que a gente viveu agora nesses últimos 4 anos, sacou? Que Boa referência. pra mim é o que aconteceu, sacou? Era isso, assim, era dedo no cu e gritaria e foda-se, vambora, sabe? Bota o chapeuzinho de ET aqui, de alumínio, e é isso, irmão, é o que a vida é essa agora. E as pessoas ficaram loucaças, sabe? Loucaças sem ácido, sacou? Sem ácido. Sim. Se fosse de ácido, beleza, a gente até entendia, mas sem ácido nenhum, sacou? Então, eu acho que a gente precisa muito desse movimento realmente de colocar as regras nos lugares certos e, em contrapartida, ali, paralelamente, a gente também tem um trabalho do Ministério da Saúde um pouco para isso, sabe? Assim, para assessorar esse lugar, porque senão essa loucura volta, cara, sabe? Entende? Eu tenho várias idealizações, cara. Sacou? Mas acho que volta, se demora e volta. Eu tenho várias idealizações, né? Você fez até um link com outras partes, assim, então eu tenho várias idealizações. Eu quero muito que a economia estabilize, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano de grande desafio, porque existe uma desconfiança. A economia, ela também trabalha com expectativas, né? Então, quando a expectativa é ruim, por exemplo, dando um exemplo aqui falando de bolsa, né? Se os investidores e os empresários estão com uma expectativa ruim do governo Lula, então a bolsa ela fica vendida, né? Então a bolsa cai porque começa a vir um movimento de venda em massa. E aí tem gente que ganha dinheiro com a queda, então aposta na queda. E aí o investidor estrangeiro que ia vir com dinheiro não vem porque ele está vendo cair, então ele fica com medo, né? E aí isso impacta nas expectativas, né? Impacta na credibilidade, as pessoas deixam de investir, né? Então existe um efeito da expectativa na economia que é quase que uma profecia, né? Uma profecia autorrealizável, né? Então eu espero muito que o mercado vá percebendo aos poucos, né, que o governo vai ser um governo responsável fiscalmente falando, né, economicamente falando, que as coisas se estabilizem, né, que a inflação segure um pouco, né, que aos poucos as coisas comecem a melhorar, as pessoas comecem a cair a ficha, a perceber que não está piorando como eles achavam que ia piorar, né, porque existe essa expectativa de que vai tudo dar errado por parte dessa outra metade da população. Então que as pessoas comecem a se tranquilizar, perceberem que a coisa não é tão ruim quanto como pensava que se fosse, que a educação de base ela seja priorizada e que melhore mesmo, sabe? Que as crianças elas comecem a ter uma educação pública de qualidade, né, acessível a todos, que as pessoas que estão na universidade estudando, que tenham condições de fazerem suas pesquisas, né, de fazerem sua iniciação científica e consigam se alimentar, né, consigam viver fazendo isso, né, para que se contribua melhor para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né, que seja investido, que haja investimento em infraestrutura, né, que a gente invista numa linha ferroviária para melhor locomoção da atividade econômica e do ir e vir das pessoas aqui no país, enfim, que a saúde volte a funcionar melhor. Então eu tenho uma expectativa muito grande assim, de que as coisas venham se tranquilizando e se normalizando, que empregos sejam gerados, né, e as pessoas comecem a voltar para a normalidade pro bom senso, sabe? Pro bom senso, que a informação, quando for disseminada, que seja reavaliada, né? Que, enfim, acho que esse conjunto de coisas aí é o meu desejo para esses próximos 4 anos de governo. Bom, e aí com essa mensagem aqui otimista das expectativas para 2023, que a gente vai terminando aqui com essa mensagem do Ismael para você que está aí ouvindo do outro lado, porque eu acho que foi um ótimo resumo, uma visão geral de muitos pontos e que eu, de verdade, assim, eu espero a mesma coisa, Ismael.
Mas se não for isso tudo, que pelo menos a gente tem nosso Ministério da Cultura de volta. Então a gente não vai precisar ficar só com o show do Roberto Carlos na Globo no final do ano. A gente vai ter outras opções também. Então, pelo menos isso, eu já fico feliz também pra caramba. Mas, piadas à parte, eu acho que assim, esses próximos 4 anos serão mais, digamos, eu acho que vai ser um governo muito mais voltado para economia, organização de regras nesse lugar do campo da desinformação e saúde mental. Eu acho que vai ser um investimento muito voltado para isso. Eu não acho que ele vai ser tão forte em relação a tem um ponto que eu esqueci. E tem um ponto que eu esqueci também, que é o desenvolvimento sustentável. Sim. Né? Que é a agenda global, agenda do meio ambiente. Isso. A gente acabou ficando tão focado em outros problemas que a gente abriu com isso, mas acabei esquecendo. É verdade. O Brasil ele tem condição de ser uma grande potência, de ser vanguardista, assim, liderança global em mudança climática. Exato. Então, se começar a ser diferente do que, assim, se essa agenda de fato for levada a séria, né, ali com a Marina, se ela tiver espaço realmente para promover mudanças em conjunto com outras pastas, né, pastas de desenvolvimento, de transportes e tudo mais, pensando em energia renovável, né, em coisas nesse sentido, a gente vai deslanchar, assim. Eu acho que são pastas, as principais pastas que vão puxar tudo vai ser mesmo assim, fazenda, vai ser meio ambiente, justiça e saúde. Eu acho que são assim, se todas as outras pastas embarcarem muito no que que eu acho que vão capitanear esses primeiros 4 anos, que, assim, eu espero que a gente tenha uma renovação depois desse mesmo plano de governo. Eu acho que muito do que a gente tem para esses 4 anos são coisas positivas, sabe? Eu acho que a gente não vai ter um plano grande para educação. Não. Sem uma economia estabilizada, a gente não consegue investir em uma economia, em uma educação estável também. Mas eu acho que com certeza a gente tem renovações de investimento em projetos de ciência, sabe, bolsas de ciência, que são coisas que a gente precisa também, que é investimento no país. Se a gente tem um projeto de industrializar, né, uma área farmacêutica, tá ligada à saúde de certa maneira e tá ligada à ciência. Então tá tudo meio que amarrado de certa maneira ali, sacou? Se a gente tem fazenda, a gente tá com o Ministério da Cultura e Turismo amarrado junto, porque é grana que tá entrando no país, sabe? É grana que tá fazendo acontecer no país, entende? Uma coisa que eu gostaria, né? Mas acho que esse é um grande desafio e ele não tá necessariamente... não me pareceu estar no radar, né? Mas eu gostaria muito, né? Assim, falando em iniciação científica na universidade, né? Falando em reindustrialização do Brasil e criação de um complexo industrial farmacêutico, né? Eu gostaria de ver mais participação da iniciativa privada na universidade, né? E aqui eu não estou falando de privatizar a universidade pública, estou falando de dar espaço para que a iniciativa privada consiga financiar também, né? Não é tomar o lugar, não é vamos privatizar a universidade, não, ela pode continuar sendo pública, né? Mas que haja espaço para empresas privadas investirem, né? Porque se a iniciativa privada investe, é mais dinheiro rodando, enfim, é mais desenvolvimento nesse sentido, mais oportunidade ali para quem está estudando, principalmente as áreas de ciências naturais hoje, que estudam e não conseguem nada, né? O cara se forma ali químico, biólogo, qualquer coisa desse tipo e... Não tem porra nenhuma pra ele. Não tem nada pra ele. Só virar professor. Assim. Exato, porque não existe investimento nessa área, né? E, infelizmente, o Estado não consegue investir em tudo. Exato. Né? É o tal do modelo híbrido que a gente falou ali, né? Entre capitalismo e socialismo, não é assim, não é tipo, nem estatizar e não estatizar, sabe? Assim, é um pouco dos dois lados, sabe? Porque é isso. Se a gente consegue... Cara, eu acho que a universidade tem que ser gratuita. Assim, eu acredito nisso, sim, sabe? Mas se a gente consegue mostrar que aquilo ali é lucrativo também para a privada, sabe? Por que não trabalhar junto, sacou? Não precisa ser um ou outro, não é um lado ou outro, sabe? Dá para ser os dois, entende? E aí é isso, é negociar,
pô, qual é o plano conjunto que pode ser feito aqui para que tudo possa ganhar? Ser um win-win, sabe? Tipo um ganha-ganha. Como é que a gente faz um jogo ganha-ganha? Eu acho que o Lula, ele tá com isso na cabeça, assim. Como é que pode ser? Ele já fez isso lá atrás, só que não foram justos com ele. E eu espero que ele esteja com esse pensamento novamente agora. E eu acho que o Haddad, aí, como ministro da Fazenda, pode trazer um pouco disso também para a realidade. Vamos esperar agora os próximos capítulos. Mas a gente já está aqui quase 2 horas gravando aqui, você acompanhando a gente aí do outro lado. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar esse papo, esses outros pontos, para uma próxima conversa, uma outra troca de ideia, porque se depender de mim e dos maiores, a gente vai ficar aqui umas 3 horas conversando sobre política, porque a gente gosta. E, cara, porra, por mim eu ficava de verdade, assim. Mas calma que vamos ter outras oportunidades. Mael, cara, te agradecer como sempre, irmão. Porra, eu adoro trocar ideia contigo sobre todos esses pontos. Mas antes de terminar, deixa aqui pra galera onde é que o povo pode te encontrar nas redes sociais. Pô, diz aí o teu @ do OnlyFans aí pra galera poder te seguir no OnlyFans. Eu não tenho essas coisas não, cara. Eu sou analógico. Eu tenho 2 Instagrams, cara. Os 2 são fechados, mas um é pro grande público, o outro é só pros íntimos, né? Então, vou botar o pro grande público, que ele é mais fácil de se achar. Que é @Ismaveres. É Isma de Ismael e Veres de Veríssimo. Então, sou Ismael Veríssimo. Meu Instagram é Ismaveres. Tem o outro também, se quiserem encontrar, mas é mais difícil, porque é um nome complicado, que ele se chama Um Braco Só. Ou seja, né? Lá é só pra quem quer pack do pezinho. Essa é a parada, tá? Mas fica tranquilo que você tá ouvindo a gente. Como sempre, a gente tenta facilitar a sua vida. A gente vai colocar o @ dele na descrição, tanto pelo Spotify quanto no YouTube, que a gente tá saindo exclusivamente nas 2 redes sociais. E aí você vai lá e clica e segue lá o Ismael e fala, pô, vai lá nos comentários e coloca #pezinho, pra ver se ele manda uma coisa pra você, tá? Vai ser bom. Ô, Ismael, cara, te agradecer. Com certeza vão ter mais emoções esse ano, 2023. Eu acho que talvez não tão mais como foram os últimos 4 anos. Acho que a coisa vai ficar o nível... Assim, a panela não vai estar mais tanto na pressão como antes. Mas com certeza a gente vai ter muita pauta bacana pra gente trocar ideia por aqui. Então você tá mais do que... Você não tá convidado, você é da casa. Então vai tomando tua bunda. Você aqui, você pode entrar a hora que você quiser aqui e é isso. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença, irmão. Valeu, cara. Obrigado e até a próxima e mais uma conversa virtual de bar. É isso, meu povo. Eu sou o Diogo Neri em todas as redes sociais. A gente vai se falando. Fique esperto e até a próxima. Valeu!